portas do meu coração te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com seu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejamos todos muito bem-vindos a esta celebração, diretamente transmitida do Santuário Nossa Senhora do Carmo, de Irapuã, São Paulo. Recebam as nossas orações, você aqui da nossa comunidade, da região, ou você que está muito longe nos acompanhando. Sinta-se acolhido no coração da Mãe, Nossa Senhora do Carmo, neste dia que celebramos São José Operário. Em 1955, o Papa Pio XII instituiu a memória litúrgica de São José Operário, no contexto da Festa dos Trabalhadores, celebrada em todo o mundo no dia 1º de maio. Trata-se de boa ocasião para reconhecer a dignidade do trabalho humano como meio de subsistência e aperfeiçoamento da obra do Criador. São José nos é apontado e proposto como modelo de pessoa trabalhadora. Todos em pé para o canto de entrada. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Ressuscitou, a nossa esperança realizou.
vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, querida irmã, boa noite, seja bem-vindo ao nosso santuário. Faço minhas as palavras da Dona Wanda. Você que está longe, você que está perto, sinta-se amado e protegido pela Mãe Maria. E no dia de hoje, dia dedicado a todos os trabalhadores, que nós possamos pedir a São José Operário que mantenha firme a fé de todos aqueles que trabalham e que interceda por todos aqueles que necessitam de um trabalho ou ficaram desempregados por causa da pandemia. Que nós possamos então, no dia de hoje, trabalhar como o Pai de Jesus trabalha, como Jesus diz, meu Pai trabalha, eu trabalho, que nós possamos juntos, muito mais do que trabalhar pelo pão que perece, que nós possamos trabalhar sempre em vista do reino definitivo, transformando o mundo naquela obra maravilhosa que o Senhor Deus quis quando criou todo o universo. Iniciando essa celebração, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor perdão por todas as vezes que fomos preguiçosos no nosso trabalho, mas também preguiçosos no anúncio do reino de Deus. Peçamos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, fonte de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Rezamos também nesta noite por todos os membros do apostolado da oração distribuídos por este mundo. Hoje também, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, memória do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos rezar por todos os membros do apostolado da oração. Ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus recebe dos conterrâneos o título de filho do carpinteiro, não só assumindo a condição humana,
mas também sendo inserido por seu pai terreno, José, no mundo do trabalho. Ele participou da obra criadora de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para que vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazer dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Manifestai a vossa obra e os vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Aleluia.
entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Quando nós olhamos para São José, mesmo São José no dia de hoje, não dia 19, mas dia 1º, a única coisa, a maior das virtudes, e quase todos nós, olhamos para São José e a primeira coisa que nos vem à cabeça é a fé deste homem, a fé de São José. Fé esta que fez com que ele aceitasse Maria como sua esposa, mesmo sabendo que o fruto que ela trazia no seu seio, no seu ventre, não era dele. Fé em acreditar que aquela mulher, de fato, estava grávida do Messias, do Salvador, daquele que por tantos anos Israel esperou. Eu já disse uma vez para vocês aqui na paróquia, que São José e Nossa Senhora, como Zacarias, Ana, Simeão, pertenciam àquele resto de Israel, que nós chamamos de Anauim, pobres de Deus, e que era um povo fiel à Torá, aos 10 mandamentos, e que vivia na esperança, na iminência desse Messias que viria, e que transformaria a vida do mundo, a vida do povo, que libertaria Israel do poder de todos os inimigos. Eu já disse isso aqui umas 2 ou 3 vezes, mas vale a pena a gente repetir, já que agora a gente está ampliando os horizontes e muito mais gente está participando conosco, mesmo que virtualmente, da celebração. Pois bem, esta fé de São José, de Maria e de todos os seus compatriotas, uma pequena parte, dizia para José que ele deveria dar o passo no escuro, deveria dar esse salto que nós chamamos de fé. É interessante que existem alguns jargões até bonitos de ver, dizendo tipo, por exemplo, que o que é a fé? A fé é você entrar com o pé e Deus entra com o chão, mesmo sem você ver o chão. Você não está vendo o chão, mas você entra com o pé na certeza de que Deus vai apoiar esse pé com o chão. São José, então, diante
da situação de Maria Santíssima, grávida, não era dele, entra com o pé, na certeza de que toda aquela situação era uma situação de fé. Por isso eu disse que quando olhamos para São José, a primeira coisa que nos vem à mente é a fé de São José. Fé essa que é necessário, queridos irmãos e irmãs, para ver as obras, as maravilhas, os portentos grandiosos que Deus realiza entre nós. Fé esta que os judeus não tinham no evangelho de hoje, os conterrâneos de Jesus não tinham no evangelho de hoje. Tanto é que o evangelho termina dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. A fé é condição indispensável para que uma situação de escuridão se transforme numa situação de luz, numa situação de resolução. Assim, quando nós celebramos hoje São José como padroeiro de todos aqueles e aquelas que trabalham, nós temos entre nós a certeza de que Jesus educou Jesus de tal forma para que Jesus fizesse todas as coisas muito bem feitas, com muito carinho, e que Jesus, inspirado em São José, já que ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, José então ensina Jesus a ser perfeito nas obras, como Deus foi perfeito na criação. Por isso que ouvimos na primeira leitura, o livro do Gênesis, o final da criação. Deus viu que tudo aquilo era muito bom. São José então é aquele que faz as coisas muito bem para ensinar a Jesus, o Filho de Deus, que todas as obras que ele realizasse, mostrasse de fato quem era o Pai. Não quem era ele, mas quem era o Pai. Por isso, ao mostrar quem era o Pai, ele mostrava que ele era o Filho de Deus e não qualquer pessoa. A festa de São José então nos ensina essas duas coisas. Primeiro, tudo que fizermos, que nós façamos bem feito. Muito bem feito. Assim como Deus faz. E a segunda coisa, a fé de José é a fé que nos conduz, que nos move para mudar a realidade de morte em realidade de vida. E é por isso que São José é padroeiro também dos desempregados. Porque quando uma pessoa perde o seu trabalho, perde o seu ofício, perde o seu emprego, ela fica desmotivada. São José então é aquele que ensina-nos a ter fé de que todas as coisas vão melhorar, todas as coisas vão ficar bem. Por isso também São José é o padroeiro da igreja, o patrono da igreja. Tudo vai ficar bem. E nesse período de pandemia, muito mais nós devemos agora dizer, tudo ficará bem, porque Deus trabalha ao nosso favor, Deus está conosco e nos dá seu Filho Jesus Cristo. É necessário ter essa fé de José para acreditar que milagres, prodígios e portentos acontecerão. Senão, nós ficaremos iguaizinhos aos judeus, perguntando de onde vem essa sabedoria e esses milagres. Ele era apenas o filho do carpinteiro. Não acreditaremos que Jesus é o Filho de Deus que realiza grandes coisas entre nós. Tenhamos fé. A você que está trabalhando, tenha fé, tudo vai melhorar. A você que está desempregado, tenha fé. Na hora certa, no momento certo, Deus providenciará, através de São José, algo bom ou melhor do que você tinha. E a nós que estamos esperando o fim da pandemia, tenhamos fé. Esta hora vai chegar e nós vamos juntos vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu gostaria de pedir a você agora que está em casa, que você buscasse o teu instrumento de trabalho.
O padre disse hoje, né, na live cedo, e depois colocou lá, que você pudesse expor o seu instrumento de trabalho no seu altar aí na sua casa. Pega correndo o seu instrumento de trabalho. Padre, estou sem trabalho, estou desempregado. Pegue a sua carteira de trabalho. Ao final das preces, nós vamos dar a bênção no seu instrumento de trabalho. Bênção na sua carteira de trabalho. Para que o Senhor não permita que você passe necessidade. E que Ele fortaleça você no seu trabalho. E aqueles que não têm, Ele vai, com certeza, abrir caminhos para você. Talvez não nesse período de pandemia, mas depois sim. Hoje eu vi uma cena muito interessante na televisão, bonita. Um homem que fazia 6 meses que tinha perdido a mãe, tinha caído na rua, estava morando com os pedintes na rua. Por causa de toda essa situação, foi se cadastrar, fazer não sei o que, e dormir num abrigo. E ali, ele sentiu necessidade de ser útil. Começou a abrir e fechar um portão, sem ninguém pedir nada. E uma mulher deu um emprego para ele, naquela hora. Está empregado, feliz, contente. Até disse, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu pensei, oh meu Deus, com os R$1.000 ele não vai fazer muita coisa não, mas já é alguma coisa para quem não tinha nada. Enfim, tenhamos fé, nunca desistamos. Nós vamos agora fazer as nossas preces. E ao final, eu estou fazendo tudo isso para você correr buscar o seu instrumento de trabalho e a tua carteira de trabalho. Ao final, então, das nossas preces, o Padre dará a bênção a todos vocês. A nossa resposta para as preces será: saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Pelos líderes da Igreja, para que deem testemunho de zelar e disposição para o trabalho de edificação do reino de Deus, rezemos. Saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Pelas autoridades do nosso país, para que trabalhem honesta e intensamente em favor do bem comum e da diminuição da desigualdade social, rezemos. Saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Pelo grande número de desempregados, para que tenham oportunidades de formação profissional e encontrem emprego com salário digno, rezemos. Saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Pelos trabalhadores, para que sejam valorizados e respeitados em suas funções, rezemos. Saciai-nos, Senhor, com vossos dons. Fazendo a bênção agora aos instrumentos de trabalho, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus ordenou ao homem que tomasse posse da terra e a submetesse até o dia em que se estabelecessem novos céus e nova terra. Conforme a palavra do apóstolo, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Mas para conseguir este fim, o próprio homem usa instrumentos adequados, com os quais, de certo modo, coopera para o bem da redenção e dela participa. Bendigamos, portanto, a Deus de todo o coração, por esta admirável disposição das coisas, e roguemos a Ele para que proteja e sustente com o seu auxílio o homem e o seu trabalho. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade os vossos filhos, que fiéis e devotos apresentam diante de vós os seus instrumentos de trabalho. Concedei-lhes que, trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação.
assegurem o seu sustento e o de seus familiares, e se esforcem por promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, irmãos e irmãs, juntamente com os instrumentos de trabalho, apresentemos ao Senhor os frutos do nosso trabalho, através do pão e o vinho que agora oferecemos. Cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. E com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Brilha, Senhor, no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas, e com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício aqui oferecido seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José, e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na comemoração de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu,
e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdir, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que foram ceifados por esta pandemia e que morreram na esperança da ressurreição, e também de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Carmo, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que você, querido irmão, querida irmã, que está nos assistindo nesse momento, acompanhando conosco a celebração da missa, que você possa ter na sua casa, entre vocês aí da sua família, na sua vida, o verdadeiro dom do ressuscitado, a paz. A paz no seu coração. A paz a vocês que estão aqui no santuário. Paz a todos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que você possa, nesse momento, irmão e irmã, comungar espiritualmente por aqueles que estão desempregados ou que perderam nesses dias o seu emprego. Que você possa também pedir, você que está desempregado, possa pedir ao Senhor nesse momento a graça de tão brevemente toda essa situação terminar, para que você possa mais uma vez voltar a trabalhar. Eu te espero.
Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, apenas alguma orientação. Amanhã, então, nós teremos o Terço da Misericórdia às 15h e nós teremos também a missa. A nossa missa, gente, não é 19h30. Nossa missa é 19 horas. Todos os dias, durante esse período de pandemia, à noite, a nossa missa será às 19. Também no sábado e nos feriados. No domingo, ela é 8 horas da manhã. É 8, né, que nós estamos rezando? Sempre. 8 horas da manhã. Tá? Então, são esses dois horários que nós temos de missa no final de semana e durante a semana. Outro horário não tem missa, é missa única. Também, nos outros dias, nós temos oração da manhã e oração da noite, juntamente com o Terço da Misericórdia. E a reflexão da palavra. Só não no final de semana, que a gente não faz. Porém, esses dias o padre já avisou, mas eu vou reforçar. O computador está formatando, hoje era feriado. Os meninos, obviamente, não trabalharam. Provavelmente o nosso computador chega na segunda ou na terça, vamos ver. Isso significa que também até lá eu não conseguirei fazer a reflexão da palavra para vocês, certo? Por causa da programação, programa que faz edição, etc. No entanto, para ninguém ficar sem a reflexão da palavra, pelo menos aqui eu faço, a gente vai fazer durante a missa. A missa vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema. Você está no conforto da sua casa, não é problema nenhum, tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu preciso falar mais uma coisa. Aqui na paróquia existem alguns grupos que estão se reunindo nas casas para rezar o terço. O padre já deixou claro, deixou uma ordem. Não é um pedido, não, é uma ordem. Não é para se reunir em casa para rezar o terço. Não é momento. Se fosse assim, estaríamos aqui todos dentro da igreja rezando São José. Então, não é hora. Não é porque tem 2, 3 famílias que é para... Não é. As capelinhas também não é para levar para frente, é para ficar na sua casa. Quem está com a capelinha não passa a capelinha para frente. Não é para fazer isso. Até segunda ordem, não façam isso, por favor. É um pedido e ao mesmo tempo o padre está mandando. Não é para reunir, para rezar terço. Nem de Nossa Senhora Aparecida, nem de Nossa Senhora Rosa Mística, nem de qualquer outra Nossa Senhora. Nesse momento, não é hora de reunir, tá bom? Quem quiser rezar, como diz a dona Wanda aqui, quem quer rezar o terço, entra às 3h da tarde no Facebook e reza com a gente aqui na capela. Por quê? Estamos em 5, 6 pessoas só aqui na capela, cada um respeitando a distância de 2 metros, 1,5 metro, pelo menos.
de máscaras, para ninguém e a gente não se toca. Por mais que a gente queira se abraçar, dar o beijinho, não estamos fazendo isso, certo? Então, não é para reunir em casa, por favor. Quer rezar o terço? Junta teu marido, teus filhos, que estão morando com você dentro de casa, e reza o terço, na frente de Nossa Senhora, com a família. Basta, só isso, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre por intercessão de São José e Nossa Senhora do Carmo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, 3 da tarde. Ide em paz. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.